o livro de São Cipriano, em Wakimbanda, A Espinha Oculta da Magia Brasileira, por Tata Nganga Kamushinzela. Eu sou Tata Nganga Kamushinzela, e hoje venho falar de um tema que atravessa séculos, geografias, medos, perseguições, pactos e salvação espiritual, o livro de São Cipriano. E mais do que isso, venho falar de como ele moldou, influenciou e, em muitos aspectos, fundamentou o primeiro momento da Quimbanda no Brasil. Muito antes de ser um nome conhecido, antes do termo Quimbanda assumir o significado que hoje carregamos com orgulho. O que eu apresento aqui não é mera opinião, nem repetição de folclore popular. É fruto de pesquisa séria, estudo profundo dos processos inquisitórios, viagens pela tradição negra em Portugal, pela herança ibérica das feiticeiras degredadas e pelo surgimento das macumbas cariocas entre o século XIX e o início do século XX. E, acima de tudo, é fruto da minha vivência como feiticeiro cipriânico, herdeiro da cova do próprio Cipriano feiticeiro, o espírito tutelar da minha linhagem. Hoje eu te conto, de forma fluida e viva, como toda Quimbanda é cipriânica. 1. As raízes invisíveis da Quimbanda. Quando digo que toda Quimbanda é cipriânica, não estou fazendo poesia. Estou afirmando um fato histórico. A Quimbanda nasce da intersecção brutal e criativa entre múltiplos mundos. A feitiçaria africana, trazida por povos escravizados, a feitiçaria católica popular das aldeias ibéricas, os grimórios medievais e modernos, especialmente o Verum e o próprio Cipriano. E o universo espiritual urbano que se formava no Rio de Janeiro, entre 1880 e 1930. Mas antes de tudo isso acontecer no Brasil, houve um fenômeno silencioso, esquecido, mas fundamental. A miscigenação da feitiçaria africana com a feitiçaria católica aconteceu primeiro em Portugal. Muitos acreditavam que essa mistura só surge no Brasil colônia, mas os processos inquisitórios mostram outra história. Centenas de negros, escravizados, libertos ou nascidos livres, já praticavam feitiçaria em Portugal, já manipulavam elementos católicos, já estudavam Cipriano e já criavam formas híbridas de magia muito antes de atravessar o Atlântico. Quando as feiticeiras ibéricas, degredadas pelo Santo Ofício, aportam no Brasil, elas trazem consigo o livro. E é pelas páginas de O Livro de São Cipriano que Maria Padilha chega ao Brasil, antes de se tornar a mais poderosa pombagira da Quimbanda moderna. A primeira menção escrita de Padilha no Brasil? João do Rio, em 1900. A primeira menção histórica do Livro de São Cipriano? 1620, no processo inquisitório de Pedro Afonso, feiticeiro de Fornelos, que havia copiado o livro à mão. Isso revela que o Cipriano não é folclore, é linhagem, é tradição, é raiz. 2. O Cipriano como grimório fundador da Quimbanda. O livro de São Cipriano não é só um livro, é um sistema. Ele reúne instruções mágicas de cura, técnicas de demanda e defesa, proteção contra maus espíritos, revelação de tesouros, pactos e contratos com espíritos e hierarquias de demônios, encantados, anjos e almas, técnicas divinatórias, em fórmulas talismânicas. Mas o ponto mais importante, aquele que dialoga diretamente com a estrutura da Quimbanda, é outro. O Cipriano descreve a trindade infernal, Lúcifer, Beelzebut e Ashtaroth, os três chefes maiorais do inferno. Os mesmos três que na Quimbanda são chamados de maioral, chefe do povo, soberano dos pactos. Nada disso é coincidência. A própria ideia de Sanctum Regnum, o ambiente mágico onde todos os atos são possíveis, aparece em O Livro de São Cipriano antes de ser retomada por Eliphas Levi. E quem conhece a Quimbanda sabe, o Sanctum Regum é o corpo de maioral, a dimensão mágica onde Exu atua. O que Salomão chamava de Reino dos Espíritos, Cipriano chamou de Santo Regno, e a Quimbanda chamou de maioral. São três nomes para o mesmo lugar. 3. No Daimonium, eu explico uma chave universal. Todo feiticeiro trabalha a partir da conversação com seu espírito tutelar. Na tradição europeia, esse espírito é o diabo pessoal. Na Quimbanda, ele é o Exu tutelar. Ambos têm a mesma função. São a ponte entre o mundo físico e o mágico.
o agente operador da vontade do feiticeiro dentro do ambiente sagrado. Quando Cipriano narra seu pacto, ele descreve o encontro com seu tutelar. Quando um quimbanda risca seu ponto, ele está chamando o seu. Essas duas tradições, aparentemente distantes, dialogam perfeitamente. Não é imitação. É continuidade histórica. 4. O poder talismânico do livro. Por mais que hoje o Cipriano seja vendido em bancas e livrarias, sua origem é ritualística. Antigas parteiras usavam o livro durante o parto. O deixavam ao lado de bebês, para protegê-los. Invocavam sua oração para expulsar espíritos. Muitos achavam que isso era superstição, mas esses rituais não surgiram do nada. Eles surgiram porque o livro de São Cipriano foi historicamente tratado como objeto mágico. Um talismã. Um fetiche sagrado. Mesmo hoje, quem trabalha com ciprianismo sabe. O livro responde. O livro pulsa. O livro avisa. O livro se transforma. E é por isso que muitos consideram o livro de São Cipriano um grimório vivo. Eu mesmo, no Daimonium II, descrevo a presença do espírito do livro, o Grigori, o guardião da tradição cipriânica, com quem se estabelece pacto, não é metáfora. É realidade. 5. A evolução histórica do Cipriano. Séculos XV e XVII. Aparece como livro de cura, proteção e exorcismo. Século XVIII. Ganha destaque nas práticas de caça a tesouros. É visto como mapa espiritual para encontrar riquezas ocultas. Século XIX. Explode em múltiplas edições, versões e traduções. Se torna extremamente popular no Brasil. E é nesse momento que ele entra de vez na história da quimbanda. Nas encruzilhadas do Rio de Janeiro, nas tendas de macumba, nos barracões de feiticeiros urbanos, nas práticas de demanda, no uso de rezas e encantamentos misturando orações, ervas africanas, símbolos católicos, pontos riscados e pactos com Exu. E é nesse caldeirão que surge a quimbanda moderna. 6. A oração de São Cipriano. O eixo espiritual do Grimório. A oração central do livro conta a história do feiticeiro pagão que se rende, que se converte, que se arrepende. Mas essa narrativa nunca funcionou como a igreja esperava. Ao contrário, transformou São Cipriano no patrono dos feiticeiros, no protetor dos magistas, no santo dos pactos, no defensor dos que trabalham com o invisível. A oração é tão poderosa que entrou em cultos afrodiaspóricos, foi usada em benzimentos, ganhou variações populares, e se transformou em um dos encantamentos mais fortes do Brasil. Hoje, a oração de São Cipriano é uma ferramenta constante de muitos Exus e pombagiras. Ela não exorciza a magia. Ela empodera o feiticeiro. 7. Ciprianismo e quimbanda, duas margens do mesmo rio. Quando analiso a quimbanda moderna, e falo isso com a autoridade de quem pesquisa, pratica e atualiza essa tradição, é impossível negar. O ciprianismo moldou a estrutura mágica da quimbanda. A visão hierárquica dos espíritos, a lógica dos pactos, a presença da trindade infernal, o conceito de ambiente mágico, a figura do espírito tutelar, o uso de orações como encantamentos, a mistura entre elementos africanos e católicos. Nada disso é coincidência. O Brasil é uma terra de sínteses, mas algumas sínteses são profundas demais para serem negadas. A quimbanda carrega Cipriano como espinha dorsal, mesmo onde isso não é explicitamente declarado. E é por isso que eu digo, toda quimbanda é cipriânica. 8. A importância do Cipriano para o magista moderno. Hoje, o Brasil vive um renascimento da magia, e parte desse renascimento ocorre porque estamos revisitando nossas raízes, estudando os grimórios, reconstituindo histórias, repensando tradições. No meio disso tudo, o Cipriano se ergue como uma pedra angular. Ele é manual prático, livro sagrado, objeto talismânico, elo histórico, guia espiritual, grimório vivo. E para quem caminha na senda de Exu, esse livro cria pontes com o passado, com a ancestralidade africana e ibérica, e com o maioral que é o coração da quimbanda. 9. Conclusão. A cova de Cipriano. Eu concluo este texto não como um estudioso, mas como um iniciado. Eu sou Tata Nganga Kamuchinzela. Eu piso na cova de Cipriano feiticeiro. Eu conheço o espírito do livro.
Eu sei o peso que esse grimório carrega e afirmo com clareza: nenhuma tradição mágica brasileira pode ser compreendida sem entender o papel de São Cipriano, e nenhuma quimbanda pode ser compreendida sem reconhecer sua raiz cipriânica. São Cipriano é o santo dos bruxos, é o patrono do feiticeiro, é o eixo do pacto, e é através dele que o Brasil encontrou sua própria magia. Que este conhecimento atravesse o véu e toque quem precisa ouvir.